Uma coisa que nos chama muita atenção é o fato de que o Evangelho de João ser aquele que traz o melhor texto sobre a Eucaristia no capítulo 6, uma teologia muito profunda, e ao mesmo tempo ele omite a instituição da Eucaristia. Por que será que ele faz isso? Bom, primeira coisa a ser constatada é que, ao invés de narrar a instituição da Eucaristia, ele vai narrar o lava-pés. E a Eucaristia é como uma moeda de dupla face. E já nós estamos no ano 100, o último evangelho a ser escrito, e a primeira face da Eucaristia já era bem conhecida, é aquela ligada com a presença real de Jesus no pão e no vinho, que nós chamamos na teologia de transubstanciação. Mas a outra face era pouco valorizada e pouco se falava nela. E ela é muito importante. É aquela que associa a Eucaristia ao mandamento do amor, ao serviço, ao irmão. O sentido pleno da Eucaristia como comunhão é feito nessas duas dimensões, a comunhão com Deus e a comunhão com o irmão. Assim sendo, ele vai recordar de um fato que é inédito, pelo menos nos textos bíblicos, mas que Jesus fez também na ceia que institui a Eucaristia, que é o lava-pés. Na ceia que institui a Eucaristia, era uma ceia judaica, mas São João não faz nenhuma referência. Nós sabemos que é uma ceia judaica, principalmente por causa do Evangelho de São Lucas, que conta elementos da ceia judaica. Mas já no começo da ceia judaica, se faz já um ritual chamado de lavar as mãos. Mas agora estamos no meio da ceia, e uma coisa estranha Jesus faz. Ele coloca uma toalha e começa a lavar os pés dos discípulos. As coisas caminham, vamos dizer assim, ainda que confusas, bem, até que chega a vez de Pedro. O evangelista João, ele sempre quando fala Simão e coloca o apelido dele Pedro, ele está anunciando que vai acontecer uma crise ali na narrativa, porque o evangelista João não usa o apelido Pedro no sentido positivo, de pedra forte, alicerce, mas ele usa a pedra no sentido de cabeça dura, impermeável. A intervenção de Pedro, que só ele fala na narrativa, ele vai dizer o seguinte: Senhor, ele chama Jesus de Quírios, Senhor, tu lavas os meus pés? Note que já estas palavras denotam um grande distanciamento que existe entre ele e Jesus. Pois Jesus vai responder para ele: o que eu faço agora não compreende agora, mas você vai compreender mais tarde. Por quê? Porque o lava-pés só vai poder ser inteiramente compreendido sob a luz da ressurreição. E Jesus ainda não ressuscitou. Agora, uma dúvida. Será que ele está acometido pelo sentimento de humildade? Não. Ele está sentindo uma falsa humildade. Você sabe que Jesus é mestre. E a grande preocupação de Pedro é que o discípulo deve seguir o mestre. A grande preocupação dele é: eu também vou ter que fazer este ato humilhante. Por quê? Lavar os pés, naquela época, era um trabalho feito por escravos. E lembre-se que um judeu, a religião judaica tinha uma obsessão sobre aquela mentalidade puro e impuro. E os pés são considerados os elementos mais impuros do corpo humano, porque eles pisam em imundície. Então, quando você está lavando os pés de alguém,
além de ser uma extrema humildade, é também uma extrema contaminação. Você então se torna impuro. Era puro medo de ter que fazer o mesmo e não humildade. A primeira postura dele é radical. Não vai lavar meus pés de jeito nenhum. Mas quando Jesus lhe diz, se eu não lavar seus pés, você não terá parte comigo, aí ele tenta uma segunda cartada. Ele vai dizer assim, então não somente os pés, mas as mãos e também a cabeça. Aqui ele está desviando o foco. Ele está atenuando esse gesto de Jesus, transformando num rito litúrgico de purificação. Ele não faz de conta apenas. Jesus se nega a entrar nesta jogada de Pedro e apenas diz assim que quem está puro, limpo, não precisa mais do que lavar os pés. E nem todos estão puros. Ele está referindo aqui a Judas Iscariotes. Essas palavras de Jesus são importantes para dissociar completamente o que ele está fazendo de um rito de purificação litúrgica como queria São Pedro. Depois que Jesus tira a toalha, veste novamente o manto, ele se assenta e ele vai dizer o motivo que ele fez isso. Ele diz que vocês me chamam de... No grego está com um artigo definido, o mestre e o senhor. Que mesmo ele sendo o mestre e o senhor, ele fez isso. E ele fez para dar exemplo. Isso daqui, aqui nós estamos na cereja do bolo da narrativa, porque aqui estamos diante de uma grande revolução no pensamento religioso, no sentido de que todas as religiões, e até agora acontece isso, é feita na seguinte dinâmica. O homem não passa de um escravo que serve à divindade. Mas agora as coisas se inverteram. É Deus que no seu amor infinito e estranhado por nós, vai se colocar ao nosso serviço. E aqui nós estamos diante daquilo que São Paulo vai chamar de kenosis, o abaixamento do Filho de Deus. E depois quando ele diz assim, eu fiz isso para vos dar exemplo, no versículo 34, ele vai dar o seu novo mandamento. Eis que eu vos dou um novo mandamento. Esse versículo não é lido hoje. Que vos ameis uns aos outros como eu vos tenho amado. Quer dizer, o amor